trás para frente, né? Costumo dizer que nós somos crianças de trás para frente. Tá certo? Já caminhamos 80 anos. Tá certo? 80 anos. E alguém vê, achando que eu estou assim com tanto gás ainda, pergunta qual o segredo. Eu só não vou falar para os irmãos agora. Mas depois me pergunta qual o segredo que eu vou contar. Não é para os irmãos. Mas, reverendo Anísio, meu presbítero, lá da Silva Jardim, e bom presbítero, não sei se é bom pastor, mas um bom presbítero lá no meu pastorado, da Igreja Mãe, né? Resolveu fazer teologia, assumiu isso aqui com a Misa, também sua esposa, teóloga. Aí estamos aí com essa igreja maior do que a mãe. Hoje eu estive na sede, a mãe de vocês, e fiquei triste. A igreja lá está bem minguada. O pessoal, acho que não gostou mais da Silva Jardim e andou se mudando, se transferindo. Mas os poucos que estão lá estão dando conta do recado, graças a Deus. E eu quero trazer, não estou autorizado, mas quero trazer em nome da Igreja da Silva Jardim, né, as saudações aqui à nossa filha e augurar as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sobre o seu pastor, o reverendo Anísio, que está hoje assumindo mais 5 anos, né, de ministério pastoral nesta igreja. Que Deus se digna abençoá-las, abençoar sua esposa, sua família, todos os irmãos aqui, o pastor auxiliar, né, os presbíteros, departamentos, e que Deus continue presente aqui, fazendo que essa igreja cresça não só na graça, mas cresça em número também para a alegria de todos nós. Eu estou recomendado a pregar apenas 90 minutos, mas eu vou fazer tudo para cumprir o que me determinaram. Amém? Amém. 90 minutos, posso falar? Olha, Deus. Eu pensei que vocês iam falar bem, porque eu ia falar que ia falar só 15 minutos. Aí ele disse amém? Olha, o pessoal quer ver os 90 minutos, tá bom. Mas eu não preparei para tanto. Eu não sou tão prolixo assim. Eu sou mais lacônico. Mas como nós estamos no mês natalino, eu sempre fui muito do calendário cristão, Natal, dezembro é Natal. Então tem que falar de Jesus, tem que falar de Natal, não é isso? Outubro tem que falar de reforma. Abril tem que falar de Semana Santa, a morte, a causa dela, por que Jesus teve que morrer. Então nós vamos falar de Natal mais uma vez. Pretendo ser bem sucinto, mas abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. O Cântico de Simeão. Lucas 2, versículos 25 ao 32. Ao 32 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Diga-lhe o Senhor abençoar a sua porção da palavra lida, a nossa reflexão nesta noite. Ó Deus, muito obrigado pelo ato redentor da pessoa do teu Filho. Muito obrigado pelo dom da fé, pelo dom de podermos crer nos teus atos redentores. E muito obrigado a Deus por esta noite, quando estamos reunidos neste tempo em teu nome,
te louvando, te exaltando, mas também nos preparando para recebermos a mensagem da Tua palavra. Faz, ó Deus, que o que ouvirmos nesta noite possa calar nos nossos corações, nos reanimando, nos reavivando e nos colocando em condições de continuarmos na semana seguinte mais aptos para sermos testemunhas Tuas. Nós pedimos que Tu continues conosco, dirigindo não só o culto que estamos te tributando neste momento, mas todos os cultos do universo que estão sendo dirigidos a Ti neste momento, te louvando e te engrandecendo, que todos os louvores sejam aceitos por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como acabamos de dizer, mês de dezembro, mês do corre-corre, mês ruas iluminadas, lojas bonitas, muita roupa bonita, nova, muita coisa que nos chama a atenção, mesas repletas de tudo que o estômago tem direito, não é isso? Parentes que vêm, parentes que vão, gente que viaja, férias. Esse é o mês de dezembro. Esse é o mês natalino. Eu costumo dizer que esse é o lado cultural e folclórico do Natal. Nada contra tudo que é feito em dezembro. Eu estava vendo ontem na televisão, somente uma rua na Inglaterra, na capital, Londres, os comerciantes gastaram 4 milhões de dólares para enfeitar as lojas. Até que esse ano, em Curitiba, não teve tanto enfeite, né? Mas, cara, a crise anda chegando por aqui também. Mas o fato é que é o mês da iluminação, é o mês da claridade, não é isso? O mês das luzes. Pois bem, esse é o lado que a gente pode chamar de cultural, folclórico, Natal, tudo bem. Mas o lado espiritual, esse lado importante de nós cristãos, como é que fica? Como é que está? O texto que nós lemos, nós estamos vendo um homem piedoso, justo, que não ansiava morrer antes de ver a promessa de Deus cumprida. O seu desejo é que antes da sua morte ele pudesse ver o que Deus havia prometido no Velho Testamento. Qual o seu testemunho? Ele esperava a consolação de Israel e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Pois bem, ele vai ao templo e vendo os pais trazendo o menino Jesus para ser batizado, para cumprir os requisitos da lei, ele mais que depressa toma esse menino nos braços, adora a Deus e diz: Senhor, agora despede o teu servo, agora eu posso morrer. Que coisa interessante. Senhor, agora despede o teu servo, agora eu posso morrer. Eu queria trazer para os irmãos rapidamente 3 razões porque Simeão achava que podia morrer agora. Ele ansiava não morrer antes de ver a promessa cumprida, e agora ele vê a promessa cumprida e ele pede a Deus a morte. Agora, Senhor, eu posso morrer. Verso 28. Porque Simeão achava que podia morrer porque ele viu Jesus. Ele tomou Jesus nos braços, claro que ele viu, sentiu a presença de Deus ali naquele menino. Ele então podia pensar: Senhor, eu estou pronto agora, posso pedir o teu servo. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Então aqui que nós precisamos entender tanto a ansiedade de Simeão, como também entendermos o que é Jesus, o que é aquele menino, o que é essa promessa, o que é esse ato redentor de Deus na pessoa dessa criança. Primeiro, meus irmãos, é o cumprimento de Gênesis 3,15.
que diz lá? A serpente mata ferindo o calcanhar do homem, mas o homem destrói a serpente esmagando-lhe a cabeça. Olha que coisa interessante. Então toda a teologia do Novo Testamento ela é voltada para este versículo, entendendo que ali está a promessa daquele que viria para ser o soberano, o Senhor da igreja, e não só da igreja, o Senhor do universo, aquele que dominaria todas as coisas, Jesus. Então Jesus é o cumprimento de Gênesis 3,15. Isto significa domínio sobre todas as coisas. Mas Jesus ainda é o que? O Emanuel, o Deus conosco, segundo Isaías 7,14. Mas Ele é também o Deus que identificou conosco. Essa passagem vamos ler, Isaías 53, 4 e 5. Quem está com essa passagem, faz favor de ler. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos refugiamos. Por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e movido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras temos sarado. Como sarado? Isso. Então está aí, meus irmãos. Isso é Jesus também. Essa promessa de Isaías 53 se cumpriu em Jesus Cristo, nesse menino. Quarto lugar, Jesus é o Deus que se esvaziou assumindo a forma de homem. Filipenses 2, 6 a 8. Vamos ler também. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pois bem, meus irmãos, está aí então Jesus, aliás, Deus se tornando homem, se tornando pessoa como nós. Para quê? Para que nós pudéssemos não sermos condenados. Mas, em último lugar, Jesus é o Deus que vai voltar. Jesus é o Deus que vai voltar. Quem é Jesus? Às vezes a gente fica pregando, anunciando, proclamando, evangelizando, discipulando, mas nos esquecendo que Ele vai voltar. Até parece que já nos tornamos assim tão ultrapassados quanto a este fato importante da teologia, que nós não pregamos mais a vinda de Jesus, a volta de Jesus, para nós não ficar aqui eternamente. Não, há uma promessa que Ele voltará. Veja 1 João 3,1. Desde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Sim, então está aí uma promessa de volta do Senhor Jesus. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Mas em segundo lugar, por que Simeão podia morrer agora? Porque ele viu a salvação. O verso 30 aí. Ele viu a salvação, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Senhor, agora eu posso morrer. Imaginemos, meus irmãos, a alegria de Simeão agora, ao tomar ele nos braços, vendo a promessa sendo cumprida. E ele agora dizer: Senhor, posso pedir o teu servo, estou pronto. Eu vi a salvação. Mas você não sabe o que é salvação? A gente fala em salvação, salvação, salvação. O que é salvação? No Velho Testamento, nós entendemos que essa palavra vem de outra, justificar. Justificar. Lá em Romanos 5, 1 e 2, nós temos que, justificados pela fé, temos paz mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Então a palavra vem de justificar. Justificar é tornar a pessoa livre. Então salvação vem de uma raiz muito importante que às vezes nós não entendemos, nós precisamos entender. Significa liberdade de tudo. No Velho Testamento, o que significava a salvação? Livramento da doença, livramento de prisão, livramento de dívida, livramento de qualquer situação incômoda. Isso era salvação. Fomos salvos. Há um desastre, há
nós somos salvos, não fomos atingidos pelo desastre. Então, salvação é livramento de qualquer situação. Mas no Novo Testamento, num sentido mais restrito, que significa livramento da condenação eterna. Então, a teologia do Novo Testamento é muito específica em nos dizer que salvação no Novo Testamento significa nós sermos libertados do pecado e sermos salvos, não sermos mais condenados. Olha que coisa interessante. Então, podemos concluir que salvação é a esperança, Jesus, a esperança dos condenados. Efésios 2:1. O que diz lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esperança de quem estava condenado. Segundo Jesus é o pão vivo que desceu do céu, a porta, o bom pastor, a paz, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Tudo em João. Jesus é o único mediador, 1 Timóteo 2:5. Salvação é Jesus, o único que pode salvar. Eu vim para que tenham vida, em nenhum outro há salvação. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Agora já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso que é salvação. Salvação é entender que Jesus tem poder para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. Salvação é Jesus que nos liberta de quaisquer situações incômodas. E quantas situações incômodas nós passamos, não é, meus irmãos? Quantas? E nós somos libertos de todas elas pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Mas em último lugar, por que Simeão achava que podia morrer? Porque ele viu a luz, verso 32. Luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. Como já falamos, irmãos, trilhões de lâmpadas acesas por esse mundo afora. Muita claridade neste mês. Mas infelizmente o mundo continua na escuridão. O mundo continua nas trevas. O mundo continua longe de Deus e se distanciando cada vez mais, cada dia. Lâmpadas que não clareiam o suficiente para nos tirar das trevas. Por quê? Porque a luz humana não é a luz verdadeira, Jesus. Não é a luz que transforma. Não é a luz que ilumina de fato. Não é a luz que clareia o nosso caminho de fato. É a luz passageira, daqui a pouco ela vai embora. É passageira, ela é humana. Essa luz não penetra nos escombros onde reina a corrupção, a pedofilia e tudo mais de errado nós estamos vendo pelo nosso Brasil. Essa luz que ilumina o Natal de dezembro, ela não clareia as máfias, aqueles locais onde maquinam o mal, onde roubam o dinheiro do povo, onde a corrupção impera. O homem, pela ciência, conseguiu transformar o mundo menos a si próprio, né, meus irmãos? O mundo está totalmente transformado, mas o homem não se transformou. O homem continua o pior animal que Deus criou. Sabiam disso? Que o homem é o pior animal que Deus criou? E continua o pior animal criado por Deus. Destruidor, perseguidor, destruidor, sem amor, muitas vezes sem solidariedade, sem compreensão, sem perdão. Esse é o homem, esse é o ser humano, que somente a luz verdadeira de Jesus pode transformá-lo, pode tornar uma pessoa digna, uma pessoa que possa ser aceita por Deus. Porque Deus não aceita o ser humano maledicente, o ser humano que continua no pecado, que continua mundano. Então Jesus, meus irmãos, quer clarear o mundo através de nós, a igreja. Todos sabem que as lâmpadas são constituídas de watts. Todos sabem disso, não é? Algumas lâmpadas têm mais watts, outras menos. As que tem mais, claro, clareia mais, não é? Mas tudo indica que o cristianismo ultimamente parece que está constituído de lâmpadas com poucos watts. Há pouca claridade. Há pouca iluminação espiritual. Há pouca iluminação verdadeira no mundo hoje.
A cristandade parece que não tem mais poder de transformar nada. Por quê? Porque a luz que está clareando o caminho de muita gente é uma luz falsa, é uma luz passageira, é uma luz que não edifica, que não constrói, que não transforma. Então é aí que nós temos que levar em conta que o mundo continua no pecado, continua na corrupção, continua na maledicência. Por quê? Porque a luz não está brilhando como deveria brilhar. Porque as nossas luzes como crentes, como cristãos, não está com os watts em dia, ou com mais watts para poder clarear mais. Que é o testemunho, é a vivência cristã, é o comprometimento com Cristo, é o envolvimento com o reino. Falta a luz autêntica. Jesus é a luz que veio para judeus e gentios, mas ele disse que nós somos a luz do mundo também. Aqui está um ponto importantíssimo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas no Sermão da Montanha ele diz o quê? Que a vossa luz brilhe, vós sois a luz do mundo. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Ah, meus irmãos, o que nós temos visto hoje no cristianismo? Nas igrejas evangélicas, infelizmente, escândalos e mais escândalos. Veja os políticos nossos. Que testemunho que eles dão como políticos evangélicos? Nenhum. São tão coniventes como que estão lá, corruptos. Veja o nosso hospital evangélico. Os cristãos quase não sabem administrar mais. Mais de 1000 ações todo o nosso hospital. Então, é administrado por crentes, por evangélicos. 13 igrejas administram o hospital evangélico. Deve mais de 300 milhões. Isso é mau testemunho. Hoje mesmo foi informado que o nosso hospital também de Londrina está na falência. O de Ponta Grossa, que eu ajudei a criar quando fui pastor em Ponta Grossa, as irmãs samaritanas que lutavam dia e noite para angariar fundos para construir o hospital, depois de construído, teve que ser vendido, tiraram até o nome de evangélico. E o nosso aqui está em falência. Intervenção. Isso é um mau testemunho, meus irmãos. Eu ainda pergunto mais: onde estão os nossos 35 milhões de evangélicos no Brasil? Para que serve? Parece que eu estou sendo muito pesado, né? Nossa, não estou não. Eu acho que o profeta tem que ser autêntico, falar o que é. Assim que eram os profetas do Velho Testamento. Doía quem doesse. Mas a verdade tinha que ser dita para o rei e para o sacerdote que vinha em seguida. O erro tem que ser combatido. A igreja não pode ser conivente com o status quo como está aí. Então o Natal, meus irmãos, é a igreja entender que ela está no mundo para transformar o mundo. Ela está na sociedade para transformar. Ela não está na sociedade para ser mais um. A igreja está no mundo para transformar, meus irmãos. Natal verdadeiro não é o que nós estamos vendo muitas vezes. Como já disse, nada contra o consumismo, nada contra a mesa repete alimentos, nada contra a troca de presente, tem nada a ver com o Natal. Tudo isso é cultura, tudo isso é um Natal folclórico. Mas o Natal verdadeiro é aquele que você entende que Cristo morreu por você, que você tem que dar cara para bater onde estiver, que você tem que ser autêntico. O meio onde você trabalha, ali você é uma influência. Você não é influenciado, você não é conivente, você é luz, você é sal. E todos esses elementos marcam presença onde eles estão nativos. Se não está nativo, não marca presença. Então, meus irmãos, vamos ver tudo bonito que está por aí. Vamos comprar se temos dinheiro, tudo bem. Vamos trocar presente, tudo bem. Vamos comer bem, tudo bem. Você está vendo Jesus? Você está vendo Jesus também? Então é preciso enxergar Jesus. Porque Ele é que é a razão de sermos, estamos aqui. De sermos chamados, de sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É Jesus. Se Ele não existisse, ou se Ele não viesse, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, condenados. Mas, graças à misericórdia de Deus, nós estamos aqui, crendo com o dom da fé que Deus nos deu, para podermos crer, para podermos continuar fazendo a vontade de Deus.
mas não podemos ser iguais. E nós temos uma música que diz assim, né? Não somos iguais. Mas muitas vezes estamos sendo iguais. Porque o mundo não se transforma. O mundo não está mudando. O Brasil não está mudando. Com tantos evangélicos. Qual o problema? Não será falta de envolvimento? Não será falta de comprometimento? Não será falta de que você não se conscientizou que você é luz? Que você clareia, ou deve clarear o ambiente que você vive, que você trabalha, que você convive? Então, que Deus abençoe. E Feliz Natal para todos nós que cremos no Senhor Jesus, que estamos lutando para sermos testemunhas, para não sermos iguais, mas que Deus nos perdoe as falhas que muitas vezes nós caímos nelas. Deus continue abençoando esta igreja, esse Cláudio, que vocês amanhã, né, quem está de férias, quem está trabalhando, chega no trabalho e pensa assim: ontem eu vi um sermão que eu preciso ser diferente aqui no meu trabalho. Eu não posso ser como eu tenho sido. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mostrar que eu sou cristão. Depois você pode até dizer que é presbiteriano. Mas primeiramente você vai dizer que você é cristão. Você é luz e você é um representante fiel do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pela palavra. Tenho certeza que edificou nossas vidas. Mas eu quero convidar nesse momento, mais uma vez, os presbíteros, os pastores e também a minha esposa, que vem aqui à frente. Como foi dito há pouco pelo pastor Barros, a igreja, há uns domingos atrás, fez uma assembleia